Hello, people! Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Então, hoje nós vamos começar nossa aula de inglês. Então, eu espero que você esteja gostando das aulas, possa abrir o livro, possa responder as atividades, né? Então, eu espero que vocês possam fazer, mas qualquer dúvida, você pode mandar um zap, né, perguntando, tirando as dúvidas. Você também pode tirar dúvidas das atividades que eu tenho passado na plataforma Plural. Tanto atividades do livro, quanto atividades da própria plataforma, né? Então, nas próximas semanas, eu vou mandar atividades também na plataforma. A gente está adiantando algumas atividades do livro, mas isso não quer dizer que não vá ter atividades da plataforma, né? Então, faça atividade, é muito importante para você, para o professor também, que você faça as atividades, né? E que você possa aprender inglês. É muito importante a língua inglesa hoje no mundo todo, né? Então, é uma língua mundial que a gente pode aprender. Devagarinho, a gente vai aprendendo vocabulário, a gente vai aprendendo frases, e assim a gente vai montando nosso conhecimento da língua. Então, tio Jailson espera muito mesmo que vocês possam estar fazendo as atividades, né? Então, eu estou aqui disposto para ensinar, disposto para tirar as dúvidas e fazermos juntas as atividades. Então, vamos para abrir nosso livro, fazer nossas atividades. Qualquer dúvida, liga, manda um zap e aí a gente conversa, tá certo? Mas não fique com dúvida, não deixe de aprender e aproveitar esse material tão bom que vocês têm na mão de vocês. Então, vamos para o nosso livro de inglês, para a nossa atividade. Ok, então nós vamos começar hoje com os slides. Na semana passada a gente viu a forma afirmativa do passado do verbo to be, né? I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were e they were. E aí eu traduzi para vocês, né? Eu era, eu estava, você estava. E a gente viu alguns exemplos, né? Eu trouxe novamente esses dois exemplos na forma afirmativa, né? I was at work. Eu estava no trabalho. They were soccer players. Eles eram jogadores de futebol. Então, eu tenho was e were, são duas formas afirmativas do passado do verbo to be. Aqui eu tenho a forma negativa. Forma sem contração e forma contraída. A mais usada, e que também tem no livro de vocês, é a forma contraída. É possível escrever desta forma? É. Mas vamos se concentrar nessa tabela aqui, né? A forma contraída do negativo. Então, eu tenho I wasn't, eu não era ou eu não estava. You weren't, você não era ou você não estava. He wasn't, ele não era ou não estava. She wasn't, ela não era ou não estava. It wasn't, lembra que it é usado para coisas e animais, né? Ele e ela. Ele ou ela não era ou não estava. Esse you aqui não tem aqui, é aqui embaixo, ó. We weren't. Nós não éramos ou não estávamos. You weren't. Vocês não eram ou não estavam. E they, que eles ou elas. Eles ou elas não eram ou não estavam. Não eram ou não estavam. Então, vamos ver exemplos, né? Eu tenho aqui a forma negativa. I wasn't at work. Eu não era, eu não estava no trabalho. I wasn't at work. Eu não estava no trabalho. They weren't soccer players. Eles não eram jogadores de futebol. Então, a forma negativa, wasn't e weren't. Na forma interrogativa, né, esqueço essa parte aqui em espanhol, preste atenção aqui, ó. Was I, estava eu ou era eu. Were you, era você ou estava você. Was he, era ele, estava ele. Tem o mesmo significado, né? Was she, era ela ou estava ela. Was it, era ele ou era ela. Were we, éramos nós ou estávamos nós. Were you, eram vocês ou estavam vocês. Were they, eram eles ou estavam eles, né? Então, é a forma interrogativa. Preste atenção nessa tabela e essa aqui, ó. I was fica was I, né? Inverte, né? You were fica were you.
Você pode perceber que está invertendo aqui, né? Was I, were you, was he. Exemplos da forma interrogativa. Was she at work? Was she at work? Estava ela no trabalho, né? Yes, she was. Sim, ela estava. No, she wasn't. Não, ela não estava. Então, quando há uma pergunta, há uma resposta, ou de forma afirmativa ou de forma negativa. Outro exemplo aqui, ó. Were they soccer players? Eram eles jogadores de futebol? Yes, they were. Sim, eles eram. No, they weren't. Não, eles não eram. Então, é outra forma aqui, né? Ou você usa was ou were antes da pessoa, né? Ela, eles, ok? Então, essas são as formas interrogativas, né? E a forma negativa. Agora, a gente já tinha visto a forma afirmativa na semana passada. Agora, a gente vai para o nosso livro e a gente tem outros exemplos para a gente observar. Então, eu tenho aqui Unit 2, unidade 2 do livro. Was he a great teacher? Was he a great teacher? Né? Era ele um ótimo professor? Então, veja a forma interrogativa, né? No passado, verbo to be. Was he? Era ele a great teacher? Um grande professor? Então, a gente vai ver a forma... Aqui, ó. Vamos empregar... Nesta unidade, vamos empregar o verbo to be no passado em sua forma negativa. Exemplo aqui, ó. She wasn't an actress. Ela não era uma atriz, né? She wasn't. Ela não era. Então, agora eu vou colocar um áudio onde você vai ouvir John, aqui, ó. Escute John falando sobre seu primeiro professor ou sua primeira professora, né? No caso aqui, a professora dele. Então, eu tenho aqui, ó, duas colunas, essa daqui e essa. Deixa eu aumentar a tela um pouquinho. Eu tenho duas colunas, esta e esta. Estas colunas vão responder ou completar, melhor dizendo, completar essas frases aqui, ó. Her name was, o nome dela era Mercy Smith ou Mercy Stevens. A professora dele era a Sra. Smith ou a Sra. Stevens. Você vai ouvir no áudio, né? She was about 30 or 40. Ela tinha mais ou menos 30 ou 40, a idade, né? Anos de idade. E aqui, ó, vamos completar com o quê? Com was ou com wasn't? Aqui vamos completar com was ou com wasn't. E aqui vamos completar com funny ou serious. Então, escute o áudio e complete. My favorite teacher was Mrs. Smith. She was great. She was about 30 years old. She was married. She was Scottish from Edinburgh. She was really funny. Ok, deu para completar? Então aqui você vai completar, ou marcando aqui, ou marcando aqui para completar cada frase. Embaixo nós temos a explicação da forma afirmativa e negativa do verbo to be no passado, que eu acabei de explicar para vocês, né? Deixa eu aumentar novamente a tela. Então, a gente vai completar só aqui o que está faltando, né? Então, a forma afirmativa a gente já viu e hoje a gente está vendo a forma negativa. Como é que fica para I, he, she e it? Qual é a forma negativa? Was. E para you, we e they? Qual é a forma? Opa, desculpa aqui, né? Deixa eu apagar e fazer de novo aqui, né? Qual é a forma negativa, né? Wasn't. Wasn't é a forma negativa, né? A afirmativa está aqui. A forma negativa para I, he, she e it. Wasn't. E para you, we e they? Qual é a forma negativa? Weren't. Weren't. Né? Weren't. Então, you, we e they é weren't. I, he, she, it é wasn't. É a forma negativa. A afirmativa já está aqui. Certo? Agora, nós temos aqui embaixo uma atividade para você responder. Complete as frases com was, wasn't, were ou weren't. As 4 formas do passado verbo to be, né? Was ou wasn't, ou were ou weren't. Você vai completar aqui. Eu vou dar o primeiro exemplo e você faz os demais. Então, deixa eu escrever aqui. Então, ontem, yesterday, foi ou não foi segunda? Agora, uma coisa. Aqui fala o seguinte, ó.
faça frases verdadeiras sobre você. Então, são frases real, né? Então, yesterday, ontem, foi ou não foi segunda-feira? Qual a resposta? Was. Yesterday was Monday. Ontem foi segunda. Então, yesterday was Monday. Então, aqui você vai completar o restante com frases verdadeiras sobre você, né? Foi quente esta manhã? Foi quente esta manhã? Você vai completar aqui. Meus professores estavam ausentes na semana passada? Eu estava cansado esta manhã? Nós estávamos felizes na semana passada, né? Então, você vai colocar aqui uma dessas formas aqui, né? Was or wasn't, were or weren't, para completar essas frases aqui embaixo. Seguindo a nossa atividade, eu tenho aqui, ó, he wasn't a musician. Aí nós temos essa personagem, Emily Stone, essa personagem aqui, e você vai escrever frases sobre ela, né? Pegando essas informações, você vai escrever frases do passado, de acordo com esse perfil dela aqui. Eu tenho aqui, no primeiro exemplo, Emma, born September. Emma, nascido setembro. Segundo as informações aqui, o nascimento dela foi no mês de setembro? Claro que não, aqui ó, November. Então, ela não nasceu em setembro, ela nasceu em novembro. Então, como é que eu escrevo isso em inglês? Usando essas palavras que estão aqui, ó. Você vai usar essas palavras para formar as frases. Então, deixa eu... Opa, aumentou muito. Então, vamos lá escrever. Então, Emma não nasceu em setembro, né? Ela não foi nascida em setembro, né? Em inglês eles falam assim. Então, como é que eu escrevo isso em inglês? Emma, vamos lá. Emma wasn't born in September. Faltou uma letrinha aqui, né? Ok. Deixa eu colocar aqui um ponto. Então, Emma wasn't born in September. Emma não nasceu em setembro, né? Ela nasceu quando? Em novembro. She was born in November. Então, Emma não nasceu em setembro. Então, Emma, nascida em Nova York, né? Então, como é que fica a frase? Ela nasceu em Nova York? Olha a cidade que ela nasceu aqui. Não. Então, Emma não nasceu em Nova York. Não foi nascida em Nova York. É a forma como eles escrevem. Então, como é que se escreve isso em inglês? Emma é um ator profissional, né? No caso, como ela é atriz, né? Que tem ator, mas é atriz, no caso dela, né? Emma não foi uma atriz antes de 2004. Como é que eu escrevo isso aqui, né? Emma não foi uma atriz antes de 2004. E aí você vai escrever essa frase de acordo com esse perfil aqui, porque ela só foi seguiu a carreira depois de 2004 e não antes. Então essa frase também vai ser escrita na forma negativa. Emma não foi uma atriz antes de 2004. E continuando, você também vai usar essa frase aqui, né? Seu primeiro filme famoso foi Help, The Help, né? Seu primeiro filme famoso foi The Help? Não, não foi. Foi Easy A. Então, você vai colocar, seu primeiro filme famoso não foi The Help. Você vai escrever em inglês isso aqui. Então, eu dei um exemplo aqui e você usa as palavras para escrever nessas linhas. Bom, deixa eu diminuir aqui para aparecer toda a tela. Aumenta um pouco para melhorar. Então, eu tenho aqui a sua vez agora. Eu aumentei demais. Aumentei muito. Então, é sua vez agora. Então, eu tenho aqui, ó, é sua vez. Escolha outra celebridade e escreva sobre seu perfil, né? O perfil dele ou o perfil dela.
veja qual personagem você vai falar sobre. E aqui você colocar o nome, data de nascimento, lugar de nascimento, a carreira profissional e as ações da primeira fama, né? First Famous Action. Então, quando ela começou a se tornar famosa, em que ano, né? Ele ou ela. Então, aqui embaixo, da mesma forma que você fez com Emma, né? Você não fez com Emma aqui, você tem um perfil dela e você escreveu frases aqui. A mesma coisa, você vai colocar, vai escolher uma celebridade, colocar as informações do perfil e depois você vai escrever. Ele não nasceu em outubro, né? Ele nasceu em dezembro. Ele ou ela não nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em São Paulo. Então você vai escrever frases aqui sobre esse personagem, essa celebridade que você escolher. Bom, aí nós temos aqui mais um áudio que você vai ouvir para completar aqui. Essa entrevista aqui vai ser completada. Aqui no final você tem a explicação que eu dei sobre a forma interrogativa do verbo to be. Mas para finalizar, você vai ouvir esse áudio aqui e você vai completar essa entrevista. Ou com was, deixa eu aumentar aqui, ó. Esse aqui é uma entrevista de uma pessoa famosa. Está aqui a foto. E você vai completar, depois de ouvir o áudio, esses espaços aqui, né? Com was, ou com wasn't, com were ou com weren't. Certo? So, Ben, when you were a child, were you a good singer? No, I wasn't. I was a bad singer. Who was your singing teacher? His name was Luke Carlson. He was brilliant. When you were younger, who was your favorite singer? Bob Marley was my favorite singer. Were your parents musicians? My mom was a piano teacher, but my father wasn't interested in music. He was a business person. Thanks for the interview. No prob, Sue. This was Sue Miller for CBB. Have a nice day. Ok, então você ouviu o áudio e você vai marcar aqui, vai completar com uma das formas do verbo to be, né? Was, wasn't, were ou weren't. Então, nós finalizamos por aqui. Deixa eu aumentar novamente a tela. Então, aqui é o finalzinho da entrevista. Aqui é a foto da entrevista. E aqui é a explicação sobre a forma interrogativa do verbo to be. Na próxima aula, nós continuamos sobre o passado do verbo to be e tem mais informações para eu passar para vocês. Até a próxima aula. Bye, bye!